Meus queridos amigos, vamos conversar sobre a piedade. Esse item encontra-se dentro do capítulo 13, encontra-se no item 17. O que será que é a piedade? Será que nós realmente entendemos o que significa nos apiedarmos de alguém? O Evangelho vai nos trazer inúmeras observações, pontuar reflexões importantes para que nós possamos avaliar o nosso comportamento, para que nós possamos avaliar se nós verdadeiramente já conseguimos ser piedosos para com o próximo. E o que é piedade? Piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração pela dor e pelo sentimento de dificuldade, de angústia, pelas lágrimas do nosso próximo. Todas as vezes que eu consigo realmente sentir compaixão pelo que o outro passa, isso é piedade. Só que essa é a definição, é o entendimento de piedade. Só que para que nós possamos sentir essa compaixão pelo nosso próximo que sofre, não é tão simples assim. Porque muitas vezes, e é isso que nós vamos mostrar e pensar aqui, muitas vezes nós sentimos compaixão, mas é uma compaixão que ela vem recheada ainda de orgulho, de humilhação, de crítica. E essa não é a verdadeira piedade que o Evangelho nos mostra. Essa não é a verdadeira piedade que o Mestre veio nos ensinar. Por isso, a necessidade de realmente entendermos não só o que é compaixão, mas como ela se aplica, como eu posso vivenciá-la e exemplificá-la no meu dia a dia. Mas vamos começar lendo algumas passagens desse item do Evangelho para que as nossas reflexões possam ser ainda melhores. Quando nós iniciamos o item, diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Vemos então que no início, no primeiro parágrafo deste texto, a espiritualidade nos mostra que a piedade é a irmã da caridade. E por que será? Por que será que a piedade ela está assim tão próxima da caridade? Porque para que nós possamos agir, e a caridade é um ato de agir, é uma ação, onde você ampara, auxilia, ajuda o próximo. Para que eu possa fazer a caridade, para que eu possa agir, para que eu possa me dispor a esse ato, eu preciso, primeiramente, ter piedade para com o outro. Eu preciso primeiro sentir compaixão, me apiedar pelo sofrimento do outro. Porque se eu não estiver nessa sintonia, conectada com o sofrimento do meu irmão, se eu não estiver olhando, prestando atenção ao sofrimento do meu irmão, se eu não me deixar tocar por este sentimento, como é que eu vou fazer a caridade? A caridade é consequência da piedade. Eu primeiro tenho piedade e, na sequência, eu parto para a ação de ajudar e de amparar. É por isso que o Evangelho nos diz que a piedade é a irmã da caridade.
E é lá por isso exatamente que ele diz: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias. Deixai que o teu coração se toque, seja tocado pela dor do outro, para que através desse sentimento tu possas sair muitas vezes da estagnação, da ociosidade e partir para a ação no bem, partir para o amor, para a vivência do amor, já que a caridade é o amor em ação. E nesse segundo parágrafo, o Evangelho diz que quando nós nos apiedamos, deixamos que o nosso coração se compadeça pelo próximo, nós sentimos um encanto que naturalmente nós não sentimos normalmente. E quando nós lemos isso, há uma certa, um desconforto talvez, porque o texto estaria nos dizendo como se nós sentíssemos um prazer ao sentirmos compaixão pela dor do próximo. É como se, será que o Evangelho está dizendo que eu sinto um certo prazer, uma certa felicidade vendo a dor do próximo? É isso que o Evangelho quis dizer? Não. Precisamos entender que tipo de encanto que ele diz aqui: chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais quando nós nos vemos nessa condição? Mas ele diz: esse encanto, esse prazer diferente que nós podemos sentir, não decorre da piedade em si, de eu ver o sofrimento do outro, mas decorre da possibilidade que nasce com a piedade, que é a possibilidade de eu proporcionar esperança, resignação, fé e confiança ao meu irmão. A piedade me oportuniza a caridade. E quando nós nos apiedamos e ajudamos, nasce o encanto diferente, nasce esse prazer diferente, porque nós estamos ali naquele momento restituindo a esperança a quem havia perdido. Nós estamos sim estimulando a resignação, no sentido de dizer que possa confiar no amanhã, que Deus, na sua infinita bondade, haverá sempre de mandar um coração bondoso para auxiliar, para amparar, para amenizar o sofrimento daquele irmão. Esse prazer diferente, então, que o Evangelho nos diz, está ligado ao sofrimento de alguém, sim, mas, todavia, ao fato e à possibilidade de amenizá-lo e de suavizá-lo. E aí, claro que nasce um encanto, uma alegria, um prazer suave, um prazer doce, que vem do sentimento de que nós podemos sim tornar a vida do outro mais leve, que nós podemos sim confortar o outro com pequenos atos, com pequenos gestos, que muitas vezes não nos custam nada, mas que significam tanto para aquele que recebe. E vem o Evangelho ainda nos dizendo assim: tem um certo amargor, é certo, este encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Aí vejam o que o Evangelho nos diz agora. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. E é isso. Esse encanto, esse prazer, não traz as pungentes decepções do vazio, porque o vazio decorre naturalmente da vivência dos gozos do mundo material. Esse vazio na alma, muitas pessoas ainda buscam suprir com o mundo, com os prazeres momentâneos, temporários, fugazes do mundo. E sabe por que que essas pessoas buscam no mundo?
completar esse vazio e nunca conseguem. E aí vão cada vez mais mergulhando nos prazeres do mundo, tentando encontrar algo que preencha aquele vazio e não encontra. E é nesse momento, quando essa busca incessante não os leva ao objetivo planejado e almejado, é que a criatura para, pensa, reflete e diz: não é no mundo que eu vou buscar o que eu preciso. A fome da minha alma, a fome do meu espírito, essa só poderá ser verdadeiramente alimentada e suprida com o amor. Com o amor que espiritualiza a criatura, não com o amor que embrutece o ser. E é por isso que a piedade, ela vai começando a fazer parte da vida da pessoa. E é por isso que a piedade vai pouco a pouco ajudando a cada um de nós a nos transformarmos para melhor. Porque vai fazendo nascer em nós o sentimento, o desejo, a vontade de ajudar, de amparar, de sermos úteis. E com isso, o amor verdadeiramente vai nascendo em nossos corações. Esse sentimento nobre, maravilhoso, que nos impulsiona, que nos aproxima de Deus, que nos faz crescer, ele vai se tornando cada vez maior. E é por isso que diz o Evangelho que a piedade bem sentida, ela é amor. E amor é devotamento. E devotamento é o ouvido de si mesmo, é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento de nós mesmos, diz o Evangelho, essa abnegação em favor dos desgraçados, daqueles que sofrem, isso é a virtude por excelência, é o amor. Porque quando nós amamos verdadeiramente, nós renunciamos a nós sem problema. Nós abdicamos daquilo que nós queremos por aqueles que nós amamos. E isso não nos faz sofrer. Querem um exemplo? Quantas mães, quantos pais não abdicam de coisas pessoais, de recursos? Quantas mães não abdicam de um alimento? Quantas mães não abdicam de um teto para darem aos seus filhos? Porque o seu sacrifício pessoal, quando se reverte em felicidade e alegria daqueles que amam, isso não é dor, é a caridade pelo sacrifício, mas que não nos machuca, que não nos fere. Porque onde há amor, há abnegação, há renúncia de si mesma. Então vejam, é por isso que diz o Evangelho, o devotamento que nasce do amor, que nasce da piedade bem sentida, é a virtude por excelência. É a virtude que Jesus praticou durante toda a sua existência aqui no planeta Terra. O que não fez o Mestre a não ser olvidar-se, esquecer-se, para que nós fôssemos felizes. Esquecer de si mesmo, renunciar aos seus próprios interesses, para que a vontade do Pai se fizesse presente, para que nós pudéssemos sorrir, para que nós pudéssemos sorrir ao conhecermos a piedade, para que nós pudéssemos sorrir ao perceber que o amor é o sentimento mais lindo e mais nobre que existe e que é ele que deve habitar os nossos corações. Portanto, quando nós nos sensibilizamos com o sofrimento, nós desenvolvemos o amor. E Jesus, a todo momento, sensibilizou-se com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Ele nos ama tanto que ele abdicou das suas esferas celestes para vir a um mundo de expiações e de provas, de dores e de lutas, para devotar-se, para que o seu devotamento transcendesse tudo aquilo que nós podíamos imaginar, com um esquecimento completo de si mesmo.
por nós. Viver neste mundo inferior valeu a pena, porque Jesus pôde perceber que a partir da sua vinda, nós abrimos mais as nossas concepções, as nossas percepções tão pequeninas, e começamos a compreender o real motivo pelo qual nós estamos no planeta. Evoluir através do amor. Ele veio esquecendo-se de si mesmo, olvidando-se, nos ensinar o caminho da evolução moral. E é por isso que diz o Evangelho, quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, que doutrina? Quando a mensagem da Boa Nova, quando tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer for realmente restabelecido na Terra na sua pureza primitiva, porque nós sabemos que a mensagem do Mestre foi deturpada durante tantos séculos, diz o Evangelho. Quando todos os povos a essa doutrina se submeterem, quando todos os povos realmente vivenciarem a lei de amor em toda a sua plenitude, essa doutrina tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Essa, queridos amigos, é hoje a missão da doutrina espírita. A doutrina espírita existe exatamente para fazer com que esta doutrina de luz que o Mestre nos trouxe renasça, brilhe, linda, pujante em nossos corações. Vem a doutrina espírita, o Consolador prometido, auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, no entendimento dos ensinos do Mestre, para transformar verdadeiramente a cada um de nós. E será que de fato eu estou permitindo que o Espiritismo me transforme? Será que verdadeiramente eu estou consciente de que o Espiritismo não deve estar unicamente na minha mente, no meu entendimento, mas essencialmente no meu coração? O quanto eu já sou melhor, o quanto eu já sou uma pessoa mais humana, mais caridosa, mais humilde, mais serena, mais equilibrada, mais fraterna. Quer saber se você realmente é espírita? Não faça ou não busque responder essa pergunta com o número de obras que você leu, com o fato de você conhecer o Pentateuco kardeciano, com o fato de você ter realizado e feito muitos cursos. Não. Responda a este questionamento pelo número de corações que você amparou, pela quantidade de lágrimas que você enxugou, pela quantidade de chagas e feridas que você tratou, pela quantidade de pessoas que você emprestou o seu ouvido, que você escutou, pelo número de pessoas que você abraçou, pelo número de pessoas que você esclareceu. É aí que você vai ter condições de avaliar se realmente o Espiritismo foi capaz de transformar você e de fazer nascer, renascer a doutrina do Cristo em seu coração. Percebam, portanto, que a piedade, quando nós compreendemos o sentido da piedade, há uma compreensão, uma sintonia entre razão e coração. A razão não pode andar sozinha e o coração também não. Precisa haver uma compreensão mútua de ambos. Se eu apenas raciocino e não tenho sentimento, ali impera a inteligência, o orgulho e o egoísmo.
E se eu sou apenas coração, sentimento, envolvida por esse sentimento, mas sem a racionalidade que me ajuda como bem operar, como bem transformar esse sentimento em algo nobre e positivo, muitas vezes nós, naquele intuito e na ânsia de ajudar, nós acabamos a prejudicar. Por isso, a necessidade de razão e coração estarem juntos, compreendendo os ensinamentos de Jesus e vendo a melhor maneira de colocá-los em prática nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. E aí sim, todos viverão em paz. Por isso, ainda nos diz o Evangelho que o sentimento mais apropriado a fazer com que nós consigamos progredir, fazendo com que nós consigamos domar em nós o orgulho e o egoísmo, aquele que verdadeiramente dispõe a nossa alma para a humildade, para o amor, para a beneficência, é a piedade. Porque por ela nós vamos conseguindo domar o orgulho e o egoísmo. E nós precisamos ter cuidado quando nós falamos em piedade. No início das nossas reflexões, eu disse: precisamos sim ter compaixão pelo próximo, mas precisamos saber que compaixão e piedade não significa humilhar o nosso próximo. E essa reflexão ela é tão relevante que foi exatamente feita e trazida para nós por Emmanuel. No livro Pão Nosso, tem um capítulo que se chama Piedade. E ele diz assim, que fala-se muito em piedade na terra, mas que todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, diz ele, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Aí prestem atenção agora no que ele diz. Ele diz que nós normalmente falamos assim: ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Aí ele diz que nós deitamos o mel e o veneno junto, que nós balsamizamos as feridas e as dilaceramos, que nós estendemos os braços, mas cobramos as dívidas de reconhecimento, que nós socorremos, mas espancamos, que nós amparamos, mas desestimulamos, que nós oferecemos boas palavras e lançamos répitos hostis, que nós saciamos a fome dos viajores com pães recheados de fel. E realmente, vamos refletir, será que nós, inúmeras vezes, não nos comportamos como Emmanuel falou? Com essa piedade que humilha, com essa piedade, com essa compaixão que critica, que julga, como ele diz aqui, que ao mesmo tempo deita o mel, mas deita o veneno também, fazendo uma observação indelicada, com ausência de caridade para com o nosso irmão? Que compaixão é essa? Que ajuda, mas fica fazendo uma análise, criticando, julgando, identificando o mal que há no outro? É para essa? É essa piedade que o Evangelho nos chama e nos toca? Não. É a piedade que não perde tempo na identificação do mal. A verdadeira piedade é a filha legítima do amor. É aquela que se interessa excessivamente no bem, no mal que a pessoa eventualmente tenha, não vai se interessar, mas vai se preocupar com o bem que pode fazer. Cada minuto é extremamente precioso, diz Emmanuel, para que eu vá gastar as minhas energias e o tempo
criticando, julgando ou me preocupando com o mal do outro. Eu estou ali, cada minuto da minha vida, para me dedicar a aliviar o sofrimento do outro. Então, que nós possamos ter esse cuidado, nos atentarmos a essa reflexão. Se eu realmente permito que a piedade esteja em meu coração, que seja a piedade verdadeira. Não essa piedade mentirosa, cheia de exigências e de critérios e de si, porém, não. Que realmente eu me desdobre, que todas as minhas energias sejam para que eu possa verdadeiramente abraçar a vida cristã, para que eu possa encontrar recursos para auxiliar sempre com um sorriso no rosto, para que eu não me prenda às teias da crítica destrutiva, que ao invés de semear o bem, só leva humilhação e o mal. Que eu possa fortificar em mim verdadeiramente os germens do amor. Emmanuel, nessa passagem, começa, na verdade, o texto, trazendo uma passagem de Paulo, das epístolas de Paulo, da primeira epístola de Paulo, na verdade, a Timóteo, que diz assim: mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. E existe, vem aqui Emmanuel nos falar, e existe outra piedade verdadeira do que aquela que traz prosperidade e alegria ao coração? Ele diz não. Não sabemos de outra piedade que nos possa trazer prosperidade ao coração, a não ser a verdadeira piedade, feita com amor, com entrega, com dedicação, com alegria. A piedade que nós precisamos sentir é aquela que nos comove até as entranhas. É aquela que, quando nós vemos o sofrimento do nosso próximo, nós não conseguimos virar as costas, nós não conseguimos deixar de olhar, porque, na verdade, aquela piedade, aquela compaixão nos impele a estender as mãos para aquele irmão, para socorrê-lo, para aliviar as suas lágrimas. Nós simpatizamos com a dor dele. E sabe por quê? Porque quando se ama, a dor do nosso próximo é a nossa também. Será, queridos amigos, que nós conseguimos imaginar sermos felizes quando o nosso irmão não tem o que comer? Será que eu consigo imaginar que eu posso ser feliz, estar plena, sorrindo e vivendo bem, quando o meu irmão chora de fome, quando o meu irmão lagrima, porque não tem o que vestir, porque sofre de frio, quando o meu irmão não tem onde morar, quando o meu irmão se encontra desnutrido, porque não se alimenta há dias? Será que eu tenho coração tão petrificado a esse ponto que não se comove com a dor do meu próximo? E vejam, meus queridos amigos, a piedade, ela não precisa e não deve existir só com os de fora. Quando eu falo irmão, é um irmão que pode estar dentro do meu lar. Nós, quando pensamos em piedade, nos compadecer da dor do próximo, imaginamos sempre aquele que não tem casa, aquele que não se alimenta, aquele que está na rua. Mas não deixemos de lembrar que os nossos maiores e primeiros compromissos estão exatamente dentro da nossa casa. E nós precisamos também ter piedade no nosso lar. Conseguimos muitas vezes ter este sentimento pelos de fora, mas pelos de casa, a crítica, o julgamento, vem sempre primeiro e a piedade é esquecida. Por isso, nesse momento, vamos falar um pouquinho da piedade no lar.
No lar, nós encontramos múltiplas ocasiões, todos os dias, para que possamos cultivar essa virtude celeste, que é a piedade. Que nós possamos, dentro do nosso lar, tolerar com uma calma silenciosa a cólera daqueles que ainda vivem sob o teto que os agasalha, o teto que ainda vivem no nosso teto. Vamos tolerar com calma a cólera daqueles que estão conosco, mas ainda não conseguem equilibrar-se diante de uma situação que lhes traga algum mal-estar ou algum desequilíbrio. Vamos procurar não nos irritar contra aquele irmão, contra aquela mãe, contra aquele pai, contra aquele filho, que ainda envolvido na vaidade ou no orgulho, acaba se transviando do caminho do bem. Que nós, estejando mesmo na condição de pai, de irmão, de marido, de esposa, que nós possamos desculpar a fraqueza daquele coração, que nós possamos perdoar-lhes as faltas e lembrar que assim como eu, ele também está em construção. Que se eu estiver na condição de pai ou de mãe, que eu possa me compadecer dos meus filhos quando demonstrem indisciplina ou cegueira diante do mundo. Que eu possa lembrar que a mim cabe orientar e instruir, mas cabe também respeitar o livre-arbítrio e as escolhas de cada um. Se eu me encontro na condição de filho ou de filha, que eu possa ajudar os meus pais quando sofram, que eu possa compreender aquele irmão que erra e ajudá-lo a seguir para o caminho do bem. Se eu perceber, por exemplo, que no meu lar tudo é desespero, tudo é conturbação, tudo é desarmonia, que eu possa amparar e esperar, mas não reclamar. Que eu possa ajudar, que eu possa orar, que eu possa dar o exemplo e não tanto cobrar. Percebam, meus queridos amigos, que a piedade, como nós falamos, envolve a caridade. E é, sim, um grande desafio para nós. Porque para que eu possa me apiedar, ter compaixão, eu preciso trabalhar o meu egoísmo, trabalhar o meu orgulho. E nem todo mundo quer fazer isso. Nem todo mundo encontra-se preparado para isso. Mas o Evangelho nos conclama a piedade. O Evangelho diz: nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Temei conservar-vos indiferentes. Porque se nós abafarmos esse sentimento em nosso coração, nos tornando indiferentes, irá prevalecer no nosso coração apenas o orgulho e o egoísmo. Não sufoquemos em nós a piedade. A piedade não é fraqueza, não é um sentimentalismo tolo, não. A piedade é a caridade. Ela inspira a caridade, como nós dissemos, como o Evangelho disse, a piedade bem sentida é amor. A piedade não causa distúrbio e aborrecimento ao verdadeiro cristão. A caridade, a piedade, na verdade, causa, sim, alegria e contentamento pela oportunidade de servir. No primeiro momento, vem o sentimento de angústia e de aflição pela dor do próximo, natural. Mas, ao mesmo tempo, faz vibrar o meu coração, faz vibrar todo o meu ser, para que eu possa transformar a tristeza do outro em felicidade, para que eu possa transformar a minha aflição em alegria pela oportunidade de servir, para que eu possa trazer esperança e fé a todos aqueles que sofrem. Eu, você, cada um de nós precisamos nos deixar guiar por ela, minorando assim o sofrimento do nosso próximo.
fazendo com que nós destruamos o orgulho em nossos corações. Quando nós conseguirmos verdadeiramente nos dominarmos pela piedade, nós estaremos bem mais próximos de Deus. E já finalizando as nossas reflexões, eu vou trazer um caso de piedade, um caso de compaixão que mudou completamente o destino dos fatos. Em 2003, houve um caso que foi trazido na mídia, onde um trabalhador chamado Hamilton, ele trabalhava como operador de escavadeira na cidade de Salvador, Bahia. E o trabalho dele era exatamente fazer, como nós falamos, como ele trabalhava como operador de escavadeira, muitas vezes ele tinha que demolir casas, tinha que demolir enfim, construções para que outras fossem realizadas, outras fossem construídas naquele local. Então, ele todos os dias tinha esse trabalho de demolir aquilo que precisava ser demolido, exatamente dentro da sua função. Pois muito bem, num belo dia, ele recebeu a orientação da empresa que ele deveria ir num determinado bairro de Salvador, destruir 2 casas, tá? Porque havia tido um processo judicial e o vencedor era um engenheiro, ele tinha realmente entrado com uma ação de exatamente para obter novamente a posse daquele terreno, ok? E ele havia entrado na justiça para reaver a posse, a posse daquele terreno, e ele ganhou na justiça. Então, a justiça foi lá realmente e determinou que o Hamilton fizesse isso. Quem morava nessas 2 casas? Morava uma senhora chamada Thelma. A casa dela seria destruída completamente. A segunda casa morava uma outra senhora, mas essa outra casa ia perder só um pedacinho do terreno. Não ia perder a casa inteira. Mas a Thelma ia perder a casa inteira, exatamente por conta dessa ação de reintegração de posse. Thelma morava nesta casa com o marido, 7 filhos e mais 5 parentes. Ela era uma moça humilde. Aquela casinha, segundo consta, havia sido doada para a mãe dela por um antigo patrão. Então, esse antigo patrão doou a casa para a mãe dela e ela morava ali com os filhos, com o marido e esses 5 parentes. Só que esse patrão, que havia doado a casa para a mãezinha dela, vendeu para um engenheiro, exatamente esse engenheiro que entrou com a ação de reintegração de posse na justiça e ganhou. Pois muito bem, como era uma ação judicial, lá no dia estavam presentes o oficial de justiça, estava presente, havia ali polícia para, primeiro, preservar a segurança e a realização com êxito de todo o evento, claro, e também para que nada pudesse acontecer. Se acontecesse alguma coisa desagradável, a polícia estaria ali para organizar e para manter a segurança. Pois muito bem, Hamilton não estava sabendo nada disso, só sabia que tinha que chegar lá e destruir as 2 casinhas, uma inteira e uma um pouco. Quando ele chegou, ele deparou-se com a cena. Na calçada da casa, em prantos, ali em desequilíbrio, no desespero, encontrava-se a Thelma com os filhos na frente da casa. Várias pessoas ali vendo aquela situação, o oficial de justiça, o policiamento. Hamilton, quando viu, se compadeceu de Thelma e da sua situação. Ele começou a chorar e ele não conseguiu realizar a demolição. Ele se aproximava, ele chegou bem perto da casa, bem pertinho. As imagens estão na internet. Mas quando ele lá chegou, ele voltava em prantos. Ele lembrou que ele mesmo não tinha casa. E ele disse: como eu posso
tirar essa família do único lugar onde eles têm. E ele ia e voltava, ele ia e voltava, e ele não conseguiu. A polícia chegou até ele e diz: endureça seu coração, cumpra a ordem. E ele não conseguiu. Hamilton também, naquele momento, não apenas chorou e não apenas se negou a realizar. Ele recebeu ordem de prisão, Hamilton, porque ele se negava a cumprir a ordem, a sentença judicial. Ele recebeu ordem de prisão, acabou passando mal, porque ele é ainda hipertenso, teve que ser levado ao hospital. E tudo isso foi trazido, mostrado na mídia. O que aconteceu? 2 semanas depois, a Prefeitura de Salvador, todos ficaram tocados pela conduta, pela postura, pela compaixão de Hamilton, e a Prefeitura de Salvador anunciou que havia regularizado o terreno de Thelma e que ela não mais perderia aquela casa. E até hoje, ela mora lá naquela casa. E ele se tornou um herói nacional, realmente se tornou uma pessoa conhecida, mas sempre humilde, continua até hoje também, conseguiu uma casinha com muita luta, mas continua sendo uma pessoa humilde como era. Vejam, queridos amigos, ali havia seguranças, ali havia oficial de justiça, mas a compaixão dele pela dor do seu próximo permitiu que toda uma cidade, a prefeitura, o juiz, todos se compadecessem, unissem esforços para resolver aquela situação, de modo que não apenas ela foi beneficiada, mas o engenheiro também, ao que parece, também saiu satisfeito com o desfecho. Compaixão e piedade pode sim mudar o destino do nosso próximo? Pode. E vejam que não foi nada propositado. Apenas partiu de um coração que ama. E é com o exemplo de Hamilton que nós vamos finalizando e, por fim, eu trago uma poesia. Sempre gosto de preparar uma poesia para que nós possamos lembrar com uma última mensagem as reflexões trazidas. E a poesia se chama Piedade. Piedade é compaixão ao sofrimento do irmão, atitude de comiseração do verdadeiro cristão. É a irmã da caridade, prenúncio da bondade, coração enternecido e jamais endurecido. Causa encanto diferente, quando não é indiferente. Não traz gozo mundano, nem o vazio insano. Se bem sentida, é amor, beleza e esplendor, virtude por excelência e ainda benevolência. Piedade doma o egoísmo, faz nascer o altruísmo, dispõe o ser à humildade e também à fraternidade. Jesus a ensinou e a exemplificou. Por nós se sacrificou, pelo muito que amou. Piedade não complica, piedade facilita, piedade não critica, piedade dignifica. Muito obrigada, meus queridos amigos, e vamos agora agradecer por este momento. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada pelas bênçãos de hoje. Obrigada pelas reflexões que o teu Evangelho nos proporcionou nesta manhã. Que nós possamos, Mestre querido, lembrar da piedade, lembrar dos teus exemplos, lembrar que através desse sentimento nobre, nós podemos fazer muito bem ao nosso próximo e a nós mesmos. Porque quando conseguimos ser piedosos, Senhor, somos menos orgulhosos e egoístas. Conseguimos fazer na terra aquilo que tu fazes hoje, ontem,
Aquilo que tu fazes no céu, aquilo que tu fizeste na terra. E é para nos aproximarmos de ti, Senhor, que nós aqui estamos. Portanto, gratidão por esses ensinamentos e que nós possamos deles lembrar todos os dias de nossas vidas, fortalecendo nosso coração no bem e no amor. Gratidão, Pai querido, que assim seja.